Caminhos retos. 21. Está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 6. E Jesus disse assim: e ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Que interessante, né? Essa aqui é a pesca milagrosa. É a passagem da pesca milagrosa. A vida deveria constituir, Emmanuel nos falando, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Olha que interessante. Deveria ser assim, que nós deveríamos reencarnar, deveríamos estar nesta vida em busca dos interesses de Deus. Porque os interesses de Deus é o nosso interesse. É que nós acreditamos ser diferente, separado do nosso Criador. Mas, na verdade, Deus está em nós. Então, quando saímos, quando vivemos, quando procuramos os interesses divinos, estamos buscando os nossos próprios interesses. Mas a vida, a partir do momento que reencarnamos, nos ilude. E nós acreditamos que somos completamente separados da humanidade, de Deus, de tudo na vida. Somos a parte de todo esse processo chamado universo. Frequentemente, continuando a lição, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Então, frequentemente, nós estamos, as nossas buscas, nossos anseios, nossas vontades, está além, diferente, ou até mesmo contrária aos desígnios divinos. Aí ele diz assim: estabelece-se então o desequilíbrio. Aí se estabelece o desequilíbrio. Então aqui ele já dá um porquê que nós vivemos em desequilíbrio. Estamos normalmente, os nossos interesses estão em conflito com os interesses divinos. Estabelece então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a lei divina, ou a divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Então passamos, muitas vezes, uma vida construindo caminhos diferentes da que Deus nos reservou, indo por estradas que não nos pertencem, são estradas de ilusões, perdemos tempo, jogamos preciosas oportunidades de aprendizagem e de treinamento com problemas que nem deveria nos preocupar, e então vem o sofrimento. E o sofrimento nos faz compulsoriamente a tarefa de reparação. Então nós despertamos, percebemos que algo não está bom na nossa vida, que as escolhas que estamos fazendo não está nos fazendo bem, através do sofrimento. Alguns companheiros, continuando a lição, desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Aqui, muitas vezes aquelas pessoas que até iniciam a reforma íntima dentro de uma religião, começam a levar a religião a sério, estudar e tentam buscar um bom caminho, tentam viver a vida de uma maneira equilibrada, ou até mesmo de uma maneira buscando o que é melhor espiritualmente para a sua evolução. Mas, ele está dizendo aqui, eles se desesperam. E aí, então, eles se lançam num verdadeiro inferno de sombras interiores. É natural. O fato de nós
adentrarmos numa religião, de escolhermos um caminho bom para nós, de começarmos uma reforma íntima, não significa que eu não carrego comigo sombras interiores. Lembra? Foi as sombras interiores, foi a vida de ilusão, o caminho de ilusão é que nos gerou sofrimento. Então nós agora vamos entrar num caminho bom e vamos tentar, mas as sombras interiores estão aqui dentro. Vamos saber se eu estou tomando essas escolhas as melhores. Eu tenho que analisar se essas escolhas estão contribuindo de uma maneira direta ou indiretamente para o meu crescimento como ser espiritual, primeiro, e como ser humano. Analisando da seguinte forma: se essa escolha que eu fiz está me aproximando de Deus, me aproximando das pessoas, me aproximando de mim mesmo. Se eu, hoje, olhando a minha vida, consigo ver mudanças para melhor. Por exemplo, se eu era antes muito irritado, sou mais paciente, mais calmo. Se eu era uma pessoa sem fé e hoje eu tenho uma fé mais apurada. Se eu era uma pessoa muito materialista e hoje eu já estou mais espiritualizada. Se eu desapeguei de alguns vícios, enfim. Se aquele caminho, se aquela escolha está me levando, está me proporcionando uma evolução, tá? Eu consigo avaliar isso. Por isso, cada caminho que eu escolho, eu tenho que verificar como eu estava antes e como que eu estou depois de um certo tempo de caminhar naquela direção. Às vezes o caminho que a gente escolhe, como aqui está dizendo, né? Às vezes é um caminho difícil, então ele não vai ser um caminho fácil, é um caminho de mil maravilhas, que tudo vai se encaixar como um quebra-cabeça. Não, pelo contrário, muitas vezes o caminho que eu escolhi é um caminho um pouco mais difícil, mas eu sei que se eu conseguir caminhar, se eu conseguir permanecer neste caminho por mais tempo, eu sairei ganhando. Eu estarei mais próximo de Deus, de mim, próximo da minha vida, dos meus ideais e dos meus propósitos. Só que, dependendo do caminho, eu tenho que lutar mais ou menos. Se o caminho que eu escolhi, eu estou muito aquém, eu vou lutar mais. Se, de repente, eu já estou mais preparado para escolher aquele caminho, eu vou lutar menos, parece ser mais fácil. Mas essa dificuldade que a gente cita, às vezes, na escolha de um caminho, é devido apenas ao nosso preparo. Mas, persistindo, estaremos vencendo a trajetória que escolhemos. Eu diria assim, que vamos supor que eu escolha uma academia para fazer exercício. Duas pessoas escolhem a mesma academia e fazem o mesmo exercício. Uns vão se sentir... um vai se sentir mais pesado, mais cansado do que o outro, mais dolorido que o outro. Isso não significa que a academia não é boa. É boa para os dois. No entanto, um está mais fisicamente preparado do que o outro. Mas, se aquele que está mais cansado e mais dolorido persistir, logo estará preparado. Aqueles companheiros aqui, nós estávamos falando do companheiro que ele entra nesse combate com vontade, faz a escolha de uma religião e caminha nela. Mas ele, durante a trajetória, inicia a reforma íntima dele e durante a trajetória ele se desespera e aí ele lança um verdadeiro inferno de sombras interiores. É importante eu entender isso, que aqui é dentro, né? Os vícios, os medos,
as incertezas, as dúvidas. E aí eles queixam-se do destino, dizem assim, é muito culpado, é essa vida. Acusam a sabedoria criadora. Gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Olha, não é pouco as pessoas que eu conheço que adentram na religião, que vêm a conhecer uma religião, adentram nela, são pessoas que não são más de índole, mas que, quando começam a levar a sério mesmo a reforma íntima, o estudo, o autoaprimoramento, elas logo se desesperam, como aqui está dizendo, e cometem erros muitas vezes pior do que ela cometia antes de conhecer uma religião, antes de conhecer o Cristo. Às vezes elas se tornam pessoas piores depois que conhecem o Cristo do que antes de conhecer o Cristo. Parece um paradoxismo que eu estou falando aqui, né? Vocês vão falar assim, mas eu não estou entendendo. Quer dizer que as pessoas estão se tornando pior depois que conhecem o Cristo? Eu já vi muitas pessoas. E é por isso aqui, ó. Esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. O que é o capricho? A gente adota a palavra. Fulano é caprichoso. Fulano está fazendo tudo que ele faz com capricho. É verdade, tem esse conceito do capricho como alguém dedicado, né? Aplicado a realizar algo. Mas também tem uma coisa aqui que no dicionário sobre o capricho, um conceito que é obstinação injustificado em alguma coisa. Inconstância. Olha só. Capricho também é inconstância. É uma obstinação injustificada a algo. Porque não tem como ser bom uma obstinação injustificada, não tem como ser. Porque toda obstinação ao bem é justificável. É justificável. E até a gente pode dizer com toda clareza que a gente se ama. Por isso que a gente escolheu o caminho do bem. Por isso que nós estamos obstinados a seguir o bem. Né? Porque nos amamos. Porque nos queremos bem. Muito bom. Então, só que as pessoas às vezes se detêm no seu capricho. E aí, ela é muito inconstante. Elas dizem assim, eu era uma pessoa que achava que era ruim, que fazia maldades, tinha dificuldade de perdoar, que às vezes perseguia as pessoas, era muito nervoso, muito irritado. E aí, então, eu entrei numa religião, qualquer que seja, e ali aprendi sobre o Cristo, sobre o amor e sobre a paz. Mas o que acontece? Eu sou inconstante. Eu não caminho firme. Eu não dou um passo para frente e depois de um tempo eu dou mais um passo para frente e depois de um tempo mais um passo para frente. Não. Eu vou 1, 2, 3, daqui a pouco eu volto 1, 2, daqui a pouco eu vou mais 1, daqui eu volto mais 2, já estou no 1 de novo. Eu já fui no 3, já vim no 2, já fui no 1. Eu estou cada hora... Às vezes eu passo uma vida inteira só andando em 3 passos. Só em torno desses 3 passos. Vou no 1, vou no 2, vou no 3, volto pro 2, volto pro 1, vou no 1, vou no 2, volto pro 1. Vai no 1, 2, 3 rápido e fico nisso.
essa inconstância. Tudo que eu inicio eu paro. Às vezes eu não tenho disciplina, eu não tenho um hábito bom. Tudo que eu inicio para criar esse hábito, essa disciplina, eu já desisto. Vamos dizer assim, que eu criei um hábito, perdão, eu criei uma disciplina de tentar fazer o evangelho na minha casa. Faço uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 1 mês, 2 meses, já larguei. Eu frequento aquela religião 1 mês, 2 meses, 6 meses, já larguei. Eu entro no estudo, já parei. Eu inicio a trabalhar, já desisto. Eu sou uma pessoa muito caprichosa, né? Eu sou uma pessoa inconstante. E eu tenho essas obstinações injustificadas que está falando aqui no conceito. Ou seja, de repente, eu digo que eu estou dizendo a mim mesmo, olha, eu quero bem, quero crescer, quero evoluir, quero caminhar. Esse ano tem uma proposta de sair da onde estou para melhor. E dali a pouco, no meu caminho, durante o passado ano, eu já estou obstinado, fixado, vidrado num padrão de comportamento equivocado, num vício. Já peguei um vício e já estou agora usufruindo do vício constantemente. Eu me apego a um defeito sem perceber e começo a expô-lo com mais facilidade. Por exemplo, eu tenho um defeito que é ser nervoso e de repente eu vivo uma bomba de explosão. Eu de repente sempre tive um pouco de medo do futuro e de repente no ano que eu me propus ser melhor, crescer e evoluir, acabei me apegando à falta de esperança, ao desespero, ao medo terrível do amanhã. Então, caprichos. É uma certa compulsão, aqui é para o sentido negativo, é essa compulsão que me faz, às vezes, desviar do meu objetivo. Às vezes, e grande parte é injustificável, porque às vezes eu nem percebo que estou com aquilo, promovendo isso mesmo, e essa inconstância, né? Eu quero arranjar um bom emprego. Olha, emprego a gente arranja. O bom é o tal do capricho, né? Porque trabalhar é uma coisa, emprego é outra. E diz que há 2 coisas que fazem as pessoas de bom ânimo, de boa vontade, de bom combate para a reforma íntima caírem, falhar. Um é o capricho, a outra é a imprevidência. Emmanuel fala que é imprevidência, que é descuido. A imprevidência é uma coisa muito complicada, porque só há pessoas, vem muito do orgulho nosso, né? Da vaidade. Porque há pessoas que dizem, só por eu estar em uma religião, frequentar uma determinada religião, eu já sou protegido por Deus. Pronto. Então eu já descuido. Eu já tenho direito de fazer o que eu quiser, porque Deus estará comigo a partir do momento que eu me batizo. Tem religiões que se batizam nela. Então, se eu for lá naquela religião e receber o batismo daquela religião, pronto, eu já estou feito. Outros se tornam trabalhadores da religião. Não só frequentador, ele sai daquela instância e vai ser trabalhador. E ele acredita que por se tornar trabalhador, ele vai ter o direito ou ser merecedor de exceções na vida. Ele vai poder fazer uma série de coisas e Deus vai perdoá-lo, vai protegê-lo. Por exemplo, algumas pessoas adentram na religião, se tornam trabalhador, para pedir coisas mesquinhas, pequenas, materiais. Olha só, ela acha que tem mais direito, porque ela está ali, ela trabalha, está dentro de uma religião, ela está fazendo a reforma íntima dela, e o descuido. O descuido com as sombras, né? Eu vou até falar o contrário, não fica cuidando tanto da sombra, não.
o descuido com o teu lado bom, o descuido com o teu potencial de bondade. Por quê? Porque esse é o pior. Ao invés de você ficar sabendo onde o mal está, busque encontrar onde o bem se instalou em você. Quais são os momentos que você se reconecta melhor consigo mesmo? Em que momento você está mais fortalecido para fazer o bem? É isso. Então, não descuide de você, não descuide do teu mundo interior, não descuide do teu pensamento, dos teus sentimentos, das suas palavras, das suas atitudes. Você ainda não chegou no céu, você está na terra. Não descuide. Como diz Jesus, meu reino não é deste mundo. Então não ande em um reino em que Jesus não é o Senhor dele de maneira descuidada. Cuidado. Então, o que nos faz cair é o descuido e a inconstância ou o capricho. Adiantava completar um pouquinho mais. Outras pessoas caem por fazer testes no seu progresso espiritual. Às vezes ela parou de beber, já tem 10 anos. Desde quando ela entrou numa determinada religião, ela parou de beber 10 anos. Aí um determinado dia, descuidadamente, né, ou por um capricho, ela vai fazer um teste para ver se ela parou de beber. Aí ela começa e não para mais. Continuando. Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador. Todos nós somos pescadores. Dos valores evolutivos. Estamos pescando os valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. A sua posição é onde o barco se encontra no mar. Certo? Uns estão mais perto da margem, outros estão no meio do mar, outros estão mais próximos, outros estão vivendo, os barcos estão navegando um próximo do outro em coletividade, uns estão mais isolados, enfim. Então, o espírito humano é um pescador de valores evolutivos. Estamos pescando, jogando a rede neste oceano da vida para buscar dali valores. Espero que seja para evoluirmos. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? É uma pergunta. Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Também está fazendo uma pergunta. Quer dizer, os nossos atos, os nossos pensamentos estão fundados numa verdadeira justiça? É isso que queremos, o bem mesmo? A justiça, a verdade? Quando, todos os dias, quando acordamos pela manhã, estamos nos preparando para ir trabalhar, estamos nos preparando para viver o dia, passa pela nossa cabeça para que lado nós vamos jogar a nossa rede hoje? Tem o lado direito e o lado esquerdo. A minha rede, eu quero pegar, acolher desse mar da vida valores, princípios, conhecimento, verdades, para a minha evolução. Ou não, ela é um instrumento, a rede. Eu posso jogar a rede para o lado esquerdo e pegar todos os maus exemplos, os vícios. Eu posso pegar
da vida, pescar na vida, tudo que existe de ilusão, de materialismo. Bom, eu é que decido de que lado eu vou jogar a rede. O Cristo nos diz, nos aconselhou jogar para o lado direito. Qual é o seu centro verdadeiro de interesse? É isso que você tem que pensar. O que você realmente quer? E aí então lança sua rede naquela direção. Ou seja, mesmo você sabendo o que quer e que lado tem que jogar, vai ter que trabalhar, vai ter que jogar a rede. Não, olha só, vai ter que levantar-se pela manhã, ir até o barco, navegar, lançar a rede, recolher a rede. Nada cai do céu. Mesmo você sabendo aonde estão os bons princípios. Então, mesmo nós sabemos onde está a verdade, o conhecimento, o ensinamento, vai ter... É um livro, por exemplo? Então você vai ter que acordar de manhã, pegar o livro, abrir o livro, ler o livro e aprender, meditar sobre o aprendizado. Tudo exige esforço, tá bom? E tudo exige determinação. Nós temos que fazer. Outro é escolhas. Queremos jogar as redes do lado direito ou do lado esquerdo? Bom, convém consultar, aí ele está continuando a lição, tá? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava, de modo geral, aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Olha, algumas pessoas dizem que não teriam como viver, não teriam como enfrentar a vida e as dificuldades da vida se não fosse fazendo algo errado, um caminho delituoso, um caminho torto. Porque a vida é muito difícil e então elas precisam viver essa vida fazendo coisas anticristãs para sobreviver. No entanto, o Cristo está dizendo que a gente deveria focar nossa atenção nos caminhos retos e não nos faltaria o necessário. Eu não sei se essa passagem aqui, ó, ela é da pesca milagrosa. Os apóstolos eram pescadores experientíssimos naquela época. E passaram a madrugada toda tentando pescar. Já estava quase amanhecendo, quando Jesus, então, chega até a praia. E os vê tentando, e as redes eram recolhidas vazias, né? E acho muito interessante a rede vazia aqui. Eu posso colocar da seguinte forma: quando a gente vê uma ilusão e tenta pescar a ilusão, o que ela faz? Ela desaparece. A ilusão é uma miragem, é um sonho, é uma fantasia da nossa cabeça. Todas as vezes que a gente, vamos dizer assim, todas as vezes que eu olhar no mar, eu estou no meu barco da vida, olha o mar lotado de peixe, e aquele peixe são ilusões, pode jogar a rede, ela vai vir vazia. Porque aqueles peixes não existem. Elas são uma ilusão, né? O materialismo nos promove muita ilusão. E estamos pescando nada, jogando a nossa rede para nada. Mas temos vontade de pegar aqueles peixes. Então, o interesse pelas coisas erradas, o interesse pelas coisas cristãs estão dentro de nós. Tá? Agora, eles estavam trabalhando ali a madrugada toda. Jesus diz assim: joga a rede para o lado direito.
Eles até pensaram, "Poxa, esse cara nem pescador é. Será que? O que vai adiantar? Estamos a noite toda. Olha, um barco, gente. Como é que o peixe vai saber a diferença do direito para o esquerdo para o barco? Ele está debaixo da água. O barco está sob a água. Qual é a direita e a esquerda? Um oceano gigante. Jogar a rede de um lado ou do outro. Então Jesus mandou, joga para o lado direito. E eles então jogaram para o lado direito. E quase não conseguiram trazer a rede de volta de tanto peixe. É nesse momento que a gente vê o seguinte, que às vezes estamos gastando energia, trabalhando madrugada dentro, como se diz, sem parar, sem descansar, em coisas ilusórias da vida. E essas coisas ilusórias não nos alimentam, porque sem peixe nós não estamos sendo alimentados. Quando o dia começa, raia, não temos nada para nos alimentar. Não temos no que nos agarrar para sobreviver. As ilusões que nós buscamos na vida foram demais. Então, quando a gente joga para a direita, a gente faz uma outra escolha. Vamos buscar o caminho do bem, o caminho correto. E não lhe faltará o necessário. Então, não acoberte, não acolha as ideias de que você tem que viver uma vida de maneira errada para poder sobreviver. Não faça isso. Viva uma vida, busque, lute, jogue sua rede sempre do lado direito. Sempre. Não lhe faltará o necessário. Da vida, busque sempre as coisas boas. Busque sempre a verdade.